iniciada, vamos começar a nossa aula. Inicialmente, cabe aqui dizer que o nosso estudo se inicia no artigo 394 do Código de Processo Penal. Por isso, eu recomendo nesse momento que vocês abram aí, né, o Código de Processo Penal, aquele que eu encaminhei para vocês, comentado, do Dr. Guilherme de Souza Nucci. Ele é a última edição, é a mais atual que tem. Abram ele, acompanhem comigo. E mais, abra uma outra tela aí no seu celular e me acompanhem também pela Constituição Federal. Nós vamos falar muito sobre a Constituição Federal hoje. Então, olha só, como eu disse para vocês, o nosso estudo é Tribunal do Júri e recursos, tá bom? Com a análise dos artigos, começa no artigo 394 do Código de Processo Penal. Porém, hoje, nós não vamos ler artigos do Código, eu vou fazer apenas uma introdução sobre o que é o Tribunal do Júri, tá? Então, hoje, eu vou fazer uma introdução sobre o Tribunal do Júri. Então, essa é a nossa aula introdutória sobre o Tribunal do Júri. A partir de sexta-feira, nós vamos começar a estudar artigo por artigo, tirando todas as dúvidas que vocês possam ter, tá? Então, hoje, aula só de introdução sobre o Tribunal do Júri. A partir da próxima aula, lembrando, a partir do artigo 394 do Código de Processo Penal. Bom, fazendo então a introdução sobre o Tribunal do Júri, é importante que nós tenhamos aqui uma concepção histórica do Tribunal do Júri. Ou seja, nós temos que compreender quando é que, de fato, ele passa a existir no ordenamento jurídico. E aí nós temos duas situações para que isso venha a acontecer. Nós temos que compreender o Tribunal do Júri antes do nosso período atual, ou seja, num período moderno, contemporâneo, e num período anterior. Então, essa é a primeira análise que nós fazemos, tá? Quando nós paramos para pensar em tribunal popular, nós vamos remontar ao passado, na Grécia Antiga, em Roma, e talvez um dos julgamentos populares, né, tribunais populares mais conhecidos do planeta Terra, foi o julgamento de Jesus Cristo, que na verdade foi um julgamento popular. Se vocês se recordam, foi a população, né, que determinou ali a condenação de Jesus Cristo à pena de crucificação. Bom, existem livros nesse contexto, vocês buscarem, existe um livro muito interessante que é O Julgamento de Jesus Cristo, e ele vai fazer uma interpretação do julgamento dele, né, relativo, logicamente, a um julgamento popular, qual era a validade, qual era o sistema de julgamento popular à época. Partindo para um momento mais próximo de nós, então para o nosso momento contemporâneo, né, na visão moderna do processo, isso é importante dizer, nós temos que ter uma visão moderna do processo como um todo. E na visão moderna do processo, nós vamos remontar ali no ano de 1215. Então, na primeira legislação moderna sobre o Tribunal do Júri, nós vamos encontrá-lo descrito na Magna Carta da Inglaterra. Então, lá em 1215, 1215, nós encontramos na Magna Carta da Inglaterra a presença, já normatizado, né, já esculpido nos padrões que nós conhecemos hoje, o Tribunal do Júri. Então, a origem, e aí vocês vão guardando essas datas, tá bom? 1215, Magna Carta da Inglaterra. André, onde é que está isso que você está falando? Está lá no Código de Processo Penal do Dr. Nucci. Tudo que eu vou dizer está no código, que é o nosso material de estudo. Bom, uma segunda data. A segunda data que nós temos é 1789. Vai anotando aí do lado também. 1215, Magna Carta da Inglaterra. Presença inicial do Tribunal do Júri nessa visão moderna de processo. Segunda momento importante do Tribunal do Júri, 1789. E aí, logicamente, vocês sabem
que lá em 1789 ocorreu a Revolução Francesa, né? A Revolução que combatia as ideias e métodos, né, dos julgamentos dos magistrados, ou seja, era a busca da validação dos direitos fundamentais dos indivíduos e dos direitos sociais dos indivíduos. Então, naquele momento da história, estabeleceu-se o júri na França, 1789. Mais uma vez, 1215, Magna Carta da Inglaterra. 1789, o estabelecimento do júri na França. Então, esse também é uma outra data aí muito importante. A terceira data fundamental para o júri, diante do nosso estudo, já está aí, logicamente, inerente à presença, ao aparecimento do Tribunal do Júri no Brasil. Então, a nossa terceira data é 1822. Primeira data, 1215, Magna Carta da Inglaterra. Segunda data, 1789, criou-se o Tribunal do Júri na França. 1822, o príncipe regente do Brasil institui e instala o Tribunal do Júri no Brasil. E aí vem uma questão importante. Naquele momento, em 1822, o júri não era o que nós conhecemos hoje, tá? Por quê? Porque a finalidade do julgamento pelo Tribunal do Júri era outro. A estrutura do Tribunal do Júri era outra. Então, por exemplo, nós sabemos que hoje o Tribunal do Júri tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Somente os crimes dolosos contra a vida. Isso é hoje, agora, né? Lá em 1822, a finalidade da instituição do Tribunal do Júri no Brasil era julgar os delitos de abuso da liberdade de imprensa. Então, percebam, o Brasil de 1822, a finalidade da instalação, a finalidade da criação do Tribunal do Júri no Brasil era o julgamento dos delitos de abuso da liberdade de imprensa. Percebam, nós estamos aqui num período ainda, né, regidos pelo príncipe, um período monárquico brasileiro. Né? Então, por isso que ele estava tão preocupado com a liberdade de imprensa. Né? Ele estava muito preocupado aqui com a organização, com a conceituação aqui daquilo que poderia se insurgir contra a situação do Império no Brasil. Né? Então, essa era uma situação. Uma outra situação também muito particular daquele momento, lá de 1822, era que o Tribunal do Júri era composto por 24 cidadãos. Hoje nós sabemos que o Conselho de Sentença é composto por 7 cidadãos, né? E lá em 1822, por 24 cidadãos. E aí percebam bem agora, né, quais eram então as características, os adjetivos desses cidadãos para que eles pudessem compor o Tribunal do Júri. Eram as seguintes características: serem bons, honrados, inteligentes e patriotas. Ser patriota naquele momento era defender a monarquia. Então, essa é uma outra conotação bastante importante também aqui, a qual nós temos que compreender, pessoal. Então, mais uma vez, fazendo um release aí, 1215, Magna Carta da Inglaterra, 1789, criação do Tribunal do Júri na França, 1822, criação do Tribunal do Júri no Brasil. E aí, fiquem atentos a essas datas. Anotem, marquem, grifem essas datas. Pessoal, uma outra questão aqui, a qual nós temos que nos ater. Então, lá em 1822, tivemos esta situação, tivemos esta instalação importante, um marco inicial do Tribunal do Júri no Brasil. E aí vem uma questão bastante interessante, que é, em 1824, a Constituição ainda do Império, percebam, a Constituição ainda do Império, colocou o Tribunal do Júri no capítulo pertencente ao Poder Judiciário. Por quê? Porque este é o local correto para o Tribunal do Júri ali permanecer, né? Ou seja, ele vinha constando
como um órgão especial de julgamento do Poder Judiciário, assim como ele deve ser compreendido hoje, né? E ele é defendido sobre esse aspecto pela doutrina majoritária. Guardem isso que eu estou dizendo. Lá em 1824, o Tribunal do Júri foi colocado, foi normatizado lá no capítulo pertencente ao Poder Judiciário. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso não ficou por muito tempo, né? Conforme as legislações vieram então acontecendo, as legislações vieram se substituindo, né? Isso teve alterações e ele foi inserido então perante ali os direitos fundamentais do cidadão no artigo 5º da Constituição Federal, sobre a seguinte justificativa: que o exercício do tribunal do júri pelo cidadão de bem nada mais é do que o exercício do sufrágio universal. Hoje nós sabemos que o exercício do sufrágio universal, vocês já estudaram isso em direito constitucional, é nada mais, nada menos do que o direito de votar e ser votado. Mas naquele momento da história, lá em 1824, e nas constituições que se seguiram, o Tribunal do Júri tinha uma conotação de direito fundamental. O exercício do Tribunal do Júri era o exercício político, era o exercício de direito do cidadão. E aí, então, caminhando, não vou citar, logicamente, todas as constituições que nós tivemos e todas as mudanças que essas constituições inspiraram no Tribunal do Júri, né? A história é importante, mas a história também parte depois aí da curiosidade, da vontade, da sede de conhecimento também de cada um de vocês, né? Então, partindo já mais próximo da nossa realidade, chegamos então no ano de 1967. 1967. André, o que é que aconteceu lá em 1967? Primeiro, o que é que acontecia no Brasil em 1967? Qual era a condição política do Brasil em 1967? Então, essa aí é uma situação também bastante importante que nós temos que compreender. 1967, nós vivíamos a ditadura no Brasil. E lá, quando então tanto se questionava quanto a retirada, a perda de direitos fundamentais do cidadão, nós temos que compreender que 1967 foi um ano importante para o garantismo dos direitos no Brasil, tá? Então, lembrem-se que a história da ditadura no Brasil, ela tem ali também uma parte importante, ela trafegou pelo ano de 1967, tá? Então, isso é importante. Lá, então, no regime militar do governo brasileiro, no regime ditatorial do governo brasileiro, nós temos que manteve-se a instituição no capítulo dos direitos e garantias individuais lá do indivíduo, no caso, no artigo 150, parágrafo 18. O mesmo, né, fazendo-se o mesmo com relação à emenda constitucional de 1969. E aí nós temos que compreender, então, que hoje, a partir do ano de 1988, retomando a democracia no cenário brasileiro, novamente previu-se o Tribunal do Júri no capítulo de direitos e garantias individuais, trazendo de volta os princípios da Carta de 1946, que era soberania dos veredictos, sigilo das votações e plenitude da defesa. E aí, então, a competência tornou-se mínima para os crimes dolosos contra a vida. Então, somente a partir de 1988 é que nós tivemos a redução. Nós iniciamos como competência em razão da matéria dos crimes cometidos em razão aqui da delitos de abuso da liberdade de imprensa. Nós tivemos também a possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri de ações cíveis e criminais. Então, percebam, nós trafegamos por toda essa estrutura do Tribunal do Júri durante a história. Crimes de imprensa, causas cíveis, causas criminais, e aí então ele foi se afunilando, e lá em 1988
ficou somente os crimes dolosos contra a vida. E aí você vai me perguntar, André, então, por que você disse que o Tribunal do Júri nada mais é do que um órgão especial do Poder Judiciário, mas ele está inserido dentro do capítulo dos direitos e garantias individuais? Porque esse direito e essa garantia individual, ela deixou de ser do jurado para ser um direito e uma garantia individual daquele que está sendo acusado. Ou seja, é a condição, é a situação da qual o indivíduo tem o direito de ser julgado pelo tribunal do júri quando acusado pela prática de um crime doloso contra a vida. Então essa é a primeira situação aí, né? E mais que isso, os princípios constitucionais que regem o tribunal do júri estão também esculpidos na Constituição. Onde? Artigo 5º, marque aí, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal do Brasil. Então, olha só, nós trafegamos desde 1922, quando aparece o Tribunal do Júri no Brasil, culminamos em 1988, e lá, em 1988, tanto no capítulo dos direitos e garantias individuais, consta ali o direito de ser julgado pelo Tribunal do Júri, e já traz a normatização em princípios, né, já declarados no próprio artigo 5º, inciso 38, que são os princípios inerentes ao Tribunal do Júri. Pessoal, até aqui, tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Vamos lá, que aí a gente vai ultrapassando fases até nós concluirmos essa introdução ao Tribunal do Júri. Muito bem. Já que mantiveram-se em silêncio, vamos continuar. Quais são, então, os princípios constitucionais que regem a instituição do júri? Os princípios constitucionais são aqueles, mais uma vez, que estão ali descritos, normatizados no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. E são eles: o primeiro, plenitude de defesa; o segundo, sigilo das votações; o terceiro, soberania dos veredictos; e quarto, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E aí, logicamente, como vocês já estudaram direito processual penal, como vocês já conhecem o direito processual penal, na sua síntese, na sua estrutura e no seu garantismo, né, vocês sabem que vige ao direito penal dois direitos básicos do cidadão. O primeiro deles é o contraditório, o direito de contrapor-se a uma acusação formulada pelo Estado ou pelo particular, seja uma ação penal pública ou seja uma ação penal privada. Então, o primeiro é o contraditório. O segundo é a ampla defesa, o direito de defender-se por todos os meios lícitos permitidos pela nossa legislação. Então, sobre esse aspecto, sobre essa condição, o processo comum vige sobre a ampla defesa e o contraditório. Esta é a primeira diferença e a primeira garantia a mais reforçada que tem aqui o Tribunal do Júri. Por que eu digo isso? Porque aqui não fala ampla defesa, aqui fala plenitude de defesa. Aquilo que é pleno, pessoal, ele é completo. Aquilo que é pleno, ele está sobre um aspecto muito mais largo, muito mais garantista, né? A plenitude significa repleto, completo, absoluto, perfeito. Então, ser pleno é diferente de ser amplo, tá? E, na verdade, aqui, quando nós colocamos a plenitude de defesa é um dos princípios do Tribunal do Júri, quer dizer que, evidentemente, é mais forte do que a ampla defesa. A ampla defesa ela acontece no processo, na fase de instrução e julgamento. Já o Tribunal do Júri, ele é regulado pela plenitude de defesa. Então, quando nós compreendemos aquilo que significa a plenitude de defesa, nós vamos perceber que o Tribunal do Júri precisa garantir ao acusado, ao denunciado,
ao pronunciado um direito de defesa pleno. Ou seja, nada lhe falta para que ele possa demonstrar os fatos. Esse é um aspecto importante. A defesa é sobre os fatos. A defesa é sobre a ocorrência. A defesa é sobre as circunstâncias em que a conduta pode ou não ter sido praticada. Então, esse é um aspecto bastante importante. Bom, então isso é a plenitude de defesa. E aí eu cito a jurisprudência do STJ. É importante sempre nós compreendermos a doutrina, a legislação e a jurisprudência. Elas devem estar sempre alinhadas para que você tenha aí um estudo mais eficaz, né, do direito. E a jurisprudência do STJ, com relação à plenitude de defesa, diz o seguinte, permitam-me aqui a leitura. A garantia constitucional, a ampla defesa nos processos judiciais, prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, engloba a autodefesa, exercida pelo próprio acusado lá durante o seu interrogatório, a defesa técnica, a qual deve ser plena e efetiva, sob pena de ofensa ao aludido preceito. No caso do procedimento do tribunal do júri, então percebam, tribunal do júri não é um processo, tribunal do júri é um procedimento, tá? O direito à defesa ganha destaque, destaque até mesmo pela carta política, na qual se assegura aos acusados, pela prática de crimes dolosos contra a vida, a plenitude de defesa. O paciente, no caso aqui, sob análise dessa jurisprudência do STJ, foi procurado em endereço errado por oficial de justiça e, em razão de não ter sido encontrado, foi intimado por edital para comparecer ao julgamento perante o tribunal do júri, que foi realizado sem sua presença. Violação do princípio. Importante nós reconhecer. E lá o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, assegura a plenitude de defesa nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri. Na mesma linha, o artigo 497, inciso 5º do Código de Processo Penal, estatui que é atribuição do juiz presidente do Tribunal do Júri nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento com a nomeação ou a constituição de novo defensor. Então, percebam que aqui o Estado não pode permitir que a pessoa tenha uma defesa fraca, que o deixe indefeso, né? Não pode tirar dele, não pode tisnar do pronunciado, do acusado, pela prática de um crime doloso contra a vida, né, a plenitude da sua defesa, o que é então mais... ele é mais completo, ele é mais encorpado do que o princípio da ampla defesa que rege o processo comum. Então, essa é uma situação bastante aí importante. Pessoal, um outro fato aqui que nós temos que destacar é a seguinte. No mesmo artigo 5º da Constituição Federal, o direito mais importante que todos nós temos é a vida. Esse é um direito fundamental, talvez o direito fundamental mais importante que o ser humano tem, o direito à vida. Ele não é um direito absoluto, já conforme recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, mas é o direito mais importante que nós temos. Então percebam, no mesmo artigo, no artigo 5º, a vida está protegida, e no artigo 5º, inciso 38, os princípios norteadores do Tribunal do Júri estão inscritos, inclusive a plenitude de defesa, que é um direito do réu, é um direito do pronunciado, é um direito do acusado. Então percebam, o mesmo artigo que trata dos direitos fundamentais, considera como direito fundamental também a defesa daquele que é acusado de ter praticado um crime doloso contra a vida. Então, percebam como isso é complexo. Percebam como o tribunal do júri não é simplesmente aquele tribunal que as pessoas enxergam e as pessoas veem como plenário. Pelo contrário, o tribunal do júri é muito mais que somente o plenário de julgamento do tribunal do júri.
Então, essa é uma situação bastante importante sobre esse aspecto, pessoal. Bom, nós falamos até agora do primeiro princípio constitucional que rege a instituição do júri, que é a plenitude de defesa. O segundo princípio é o sigilo das votações. Então, olha só. Qual é a finalidade do sigilo das votações? A garantia da imparcialidade do jurado. Então, mais uma vez, a finalidade do princípio do sigilo das votações é a garantia da imparcialidade do jurado. Quando vocês assistem filmes e vocês vêem lá um tribunal do júri, por exemplo, um julgamento popular nos Estados Unidos, ele é totalmente diferente daquilo que nós temos no Brasil. Por quê? Porque lá o corpo de sentença, os jurados se reúnem e chegam a uma única decisão. É uma decisão comum do colegiado. Então eles chegam a uma decisão e depois um dos jurados ele vai anunciar como o júri decidiu. No Brasil isso é diferente. Primeiro, nós vamos ver mais adiante que os jurados ficam incomunicáveis sobre o fato em julgamento, inclusive entre eles. Eles não podem se comunicar nem com o mundo externo ao julgamento e não podem se comunicar, não podem conversar sobre o julgamento em si, mesmo entre eles. Esse é um aspecto importante. Então, lá no artigo 5º, inciso 38, letra B, da Constituição Federal, é assegurado o sigilo das votações, que envolve tanto a preservação do voto secreto, colocado numa urna indevassável, sem que ele possa conhecer o teor da decisão tomada pelo jurado, como também se busca garantir que o processo de votação desenvolva-se em sala especial, longe das vistas do público. Então, o que é isso? Quando vocês, fazendo estágio, acompanharam lá um julgamento do Tribunal do Júri, vocês viram que, após toda a produção de provas, após os debates entre defesa e acusação, essas pessoas, ou seja, defesa, acusação, juiz e jurados, e os oficiais de justiça, se reúnem, eles saem do público e vão para aquilo que é uma sala secreta. Por quê? Porque o Tribunal do Júri é uma sessão de julgamento pública. Qualquer pessoa pode entrar e assistir. E aí, naquele momento específico em que os jurados dirão ali o seu voto, como julgam, isso é secreto. Por quê? E é secreto em tudo. Porque como funciona lá dentro? Funciona da seguinte forma. Os jurados entram, eles sentam ao redor de uma mesa e ali eles vão decidir o fato. Ou seja, eles vão responder os quesitos. O que são quesitos? São questionamentos. Questionamentos que já são pré-estabelecidos pelo próprio Código Penal, mas os questionamentos das teses apresentadas pela defesa e pela acusação. Então, por exemplo, o crime aconteceu? Como os jurados devem responder? Eles vão receber duas cédulas, dois pedacinhos de papéis. Num deles está escrito a palavra sim, no outro está escrito a palavra não. Então, por exemplo, o crime aconteceu? Aí os jurados têm que votar. Como isso acontece? Passa o oficial de justiça com uma sacolinha, e aí naquela sacolinha primeira, o jurado tem que colocar ali o seu voto. Ou seja, ele tem que ali dizer como ele vota. Então, se ele entender que o crime aconteceu, ele vai dobrar aquela cédula escondidinho embaixo da mesa, no meio da mão, e vai colocá-la dobrada sem que ninguém veja qual é ali o seu voto. Então, por exemplo, ele entende que o crime aconteceu, ele vai colocar a cédula sim. E assim todos votam, sobre aquele primeiro questionamento, sobre o primeiro quesito. Depois de todas as primeiras cédulas recolhidas, passa uma outra sacolinha com a cédula de descarte, ou seja, aquela que não vale. Então, na verdade, ninguém viu qual foi a cédula que o jurado colocou naquela primeira sacolinha. E aí o juiz vai abrir as cédulas. Então, ele abre a primeira cédula, está lá sim, ou seja, o crime aconteceu. Abre a segunda cédula, sim. Terceira cédula, sim. Quarta cédula, sim. Ou seja, o juiz para o julgamento ali, por quê? Se são 7 jurados, 4 já é maioria simples. Então, não tem como reverter essa situação. Então, ou seja, hoje, dificilmente acontecerá um julgamento onde seja necessário abrir as 7 cédulas.
Em todos os tribunais do júri que eu já fiz, apenas em 2 eu vi isso acontecer. Por quê? Porque empatou. 3 respostas foi sim, 3 respostas foi não, e precisava então da última cédula para desempatar. Mas isso é extremamente raro acontecer. Nós não temos mais julgamentos que nós vamos conseguir saber, por exemplo, que todos os jurados julgaram por unanimidade pela condenação da pessoa, né, do pronunciado ali. Então, é isso que significa aqui esse sigilo das votações. É a garantia de que o jurado tem, de que ele pode julgar e ninguém será ali conhecedor do seu voto. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação já é aquilo que Rui Barbosa defendia, né? Quando ele considerou que o sigilo da votação é algo essencial para a instituição do júri, para que o jurado possa decidir, né? E depois lá fora ele não vem ali alguém dizer, eu sei como é que você jogou contra fulano, ou você julgou pela absolvição, né? Então esse é um aspecto bastante importante aí sobre esse princípio que é o sigilo das votações. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Professor, Oi? deixa eu te perguntar, e se o jurado, assim, ele ficar muito em dúvida e não tiver uma resposta concreta? Pode acontecer isso? Doutor, ele pode ter dúvida com relação à interpretação da pergunta, entendeu? Ah, Então, tá, ou seja, entendi. ele pode perguntar assim, por exemplo, o juiz pergunta assim, olha, existiu legítima defesa? Olha, ele matou porque ele estava se defendendo de uma agressão injusta. Aí o jurado pode perguntar, olha, doutor, eu não entendi aí o que significa legítima defesa. Aí o juiz vai ter que dar uma aula de legítima defesa para o jurado compreender se aquele é um caso de legítima defesa ou não, por exemplo. Mas ele tem que colocar uma resposta, ou sim ou não, tá? Então Eu pelo jeito nunca assim, vi. Pode falar. então, pelo jeito assim, a pessoa tem que ter total certeza da resposta dela, não pode ter nenhum, como pode dizer, uma ideia de que não seja isso, né? Um sim ou não, né? Isso. Entendi, tem que Exatamente. O ser jurado ele tem concreto. que estar convencido daquilo que ele está respondendo. São perguntas simples, viu, doutor? Por exemplo, tem uma pergunta obrigatória, tem um quesito obrigatório, que é: o jurado absolve o réu? Independente, ele não precisa justificar por nada, ele não precisa dizer nada, ele só precisa dizer sim ou não, entendeu? Então, nessa pergunta, por exemplo, e essa é uma pergunta obrigatória, um quesito obrigatório: o jurado absolve o réu? Ele vai dizer sim ou não. Entendi, Então, entendi. são alguns questionamentos, mas ele tem que dar uma resposta. Pessoal, deixa eu aqui agradecer. Nós estamos em 51 participantes nessa sala de aula, pessoal. Olha que número aí bonito, né? Então, muito obrigado aí pela presença maciça de todos vocês. Eu fico muito feliz com uma sala de aula lotada assim. E isso é algo bastante interessante, isso é muito bom para mim, isso é gratificante, viu? Então, muito obrigado aí. Bom, pessoal, alguém tem mais Obrigado, alguma professor. dúvida? Imagina, Matheus, precisando é só perguntar, tá? Liga o microfone aí, pode ficar à vontade. Bom, nós vamos então Professor, para. Oi, doutora. no caso, os jurados não podem se comunicar, né? E nem demonstrar nada, nenhuma expressão. Isso. Se eles fizerem, o que acontece? Corre-se o risco de anular aquele julgamento. Aí vão ser chamados outros jurados. Isso, exatamente. Se houver uma manifestação do jurado, se concorda, discorda, né? Imagina que o jurado lá na hora perde o controle e começa a falar para o advogado que o advogado está mentindo, por exemplo. Imagina, né? Não, doutor, o senhor está mentindo porque o senhor está tentando enganar a gente, ou o promotor, tanto faz. Então, se houver uma manifestação, né? Se o jurado dormir, doutora, presta atenção, o jurado não pode nem dormir, ele não pode piscar. Por quê? Porque se ele dormir, ele pode perder algum fato importante do julgamento. Por isso que nos tribunais do júri você pode ver que de vez em quando passa alguém servindo café, servindo água, para manter o povo acordado, porque tem julgamentos muito longos, né? Eu nunca fiz um julgamento que passasse para o outro dia, mas eu já fiz julgamento de 14 horas, por exemplo. Então, ou seja, chega uma hora que ninguém está aguentando mais, está todo mundo extenuado. Agora, na mídia, nós ouvimos dizer que tem julgamentos de semanas, de meses, por exemplo. Então, são situações muito complicadas em todo esse período. Eles não podem voltar para casa,
eles não podem fazer ligações, eles não podem conversar entre eles sobre o fato. Eles podem até conversar sobre outras situações, mas eles não podem conversar sobre o fato. Por quê? Para garantir esse sigilo das votações. Entendi. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Professor, E aí, oi, doutor. tem outra pergunta. Pergunta aí. O senhor, um tempo atrás, deu uma aula para nós, e o senhor falou assim que, lembro disso daí, não sei se foi o senhor, de certeza, mas que tem como você escolher qual o jurado que você quer, você pode anular uma quantidade de jurado, uma coisa assim. Isso, doutor, funciona assim. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, mas eu já esclareço. Funciona assim. Nós temos uma quantidade de jurados que tem que ir lá no dia do júri, tem que comparecer lá na audiência. Desses jurados, 7 serão sorteados. Enquanto o jurado está sendo sorteado, tanto a defesa quanto a acusação pode fazer 3 recusas sem nenhuma motivação. Então, por exemplo, escolhe determinada pessoa, eu não fui muito com a cara dela, não conheço, ou tem algum perfil dela que eu não gosto, por exemplo. Então eu coloco lá, excelência, eu recuso. Então eu tenho 3 recusas, a defesa e a acusação sem nenhum motivo. E aí, tendo motivos, por exemplo, olha, eu recuso porque esse daí é parente da vítima. Aí pode recusar motivadamente quantos forem necessários. Né? Se não sobrar lá o número de 7, o julgamento também não acontece. Então existe sim a questão da recusa imotivada, tanto pela acusação quanto pela defesa, doutor. É uma técnica que alguns juristas utilizam, né, para tentar buscar algum tipo de vantagem ali para o seu cliente na hora do julgamento. Não funciona muito não, mas pode acontecer. Ok, obrigado, professor. Imagina. Então, pessoal, vamos agora para uma questão complementar. Né? O princípio que nós acabamos de falar é o sigilo das votações, e agora nós vamos falar da soberania dos vereditos. Então, olha só. O que significa o termo soberano? É aquilo que está no topo. Né? Soberano é quem manda. É aquele que detém autoridade máxima, sem qualquer contestação ou restrição. Para vocês entenderem o que significa a soberania dos veredictos. Soberania do veredito é a decisão do conselho de sentença, a decisão dos jurados é soberana. Ou seja, pensa assim, o juiz está ali com qual finalidade no tribunal do júri? A finalidade do juiz na sessão do tribunal do júri é organizar a sessão, né, controlar ali os atos procedimentais e, se o pronunciado for condenado, fazer o cálculo da dosimetria da pena. Agora vamos numa situação hipotética. O juiz está torcendo, por exemplo, para aquela pessoa ser condenada. Os jurados vão lá e absolvem. O juiz pode mudar a decisão dos jurados? Não. Porque a decisão do júri é soberana. O juiz não tem autonomia, o juiz não tem poder para contrariar a decisão dos jurados. Muito bem. Aí, a parte, por exemplo, descontente, o juiz absolveram. O promotor descontente com a absolvição, ele recorre. Ele vai entrar com recurso de apelação, né? Vai interpor o recurso de apelação, dizendo para o tribunal, olha, o julgamento, com base na decisão dos jurados, não foi justo. Eles absolveram alguém, né? Mas existem provas no processo de que essa pessoa deva ser condenada. Aí fica a questão. O tribunal, então, pode condenar aquela pessoa que os jurados absolveram? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que não. Aí que é o grande... Isso, pessoal, olha só. Aí que é o grande detalhe. Se eu estou dizendo que a decisão é soberana, o tribunal pode até entender o seguinte, olha, de fato, os jurados julgaram contra as provas do processo. E aí o tribunal só tem um poder, cassar aquele julgamento, anular aquele julgamento. E aí, então, terá um novo julgamento com outros jurados. É só isso que o tribunal pode fazer. Vamos supor o contrário. O meu cliente foi condenado, eu recorro contra a decisão do tribunal do júri, dizendo, olha, eu peço aqui a cassação do julgamento, da sessão de julgamento, ou a redução da pena, porque na hora de fazer a dosimetria da pena, o juiz exagerou.
O que o tribunal vai dizer? Não, doutor, olha, a condenação está certa, o tribunal é soberano. Mas o senhor tem razão, a pena foi aplicada em excesso. Nisso, o tribunal pode reformar, consertar ali a dosimetria da pena, e nisso pode. Então, percebam, a única coisa que o tribunal pode fazer contra a decisão do tribunal do júri é anular essa sessão. E aí tem um outro julgamento. Aí vocês vão perguntar, André, isso é comum? Não, isso é muito raro acontecer. Eu também, em toda a minha experiência em tribunais do júri, só aconteceu comigo uma vez. Um tribunal do júri que eu fiz em Urânia, onde meu cliente foi absolvido, o promotor recorreu, anulou o júri, e o tribunal entendeu que os jurados tinham julgado contra as provas do processo, teve um outro julgamento com outros jurados, e aí que é o mais interessante de tudo, pessoal. Nesse segundo julgamento, meu cliente foi absolvido de novo. E dessa segunda absolvição, não cabe recurso. Então, no primeiro conseguiu anular, julgou de novo, vamos supor, absolveu de novo, ou tivesse condenado, não importa, não caberia recurso do segundo julgamento do tribunal do júri. Então, essa é uma questão bastante interessante. Percebam, então, o quanto essa soberania dos veredictos ela é importante. Ou seja, a partir do momento que a nossa Constituição Federal atribui ao juiz do fato, ele não é um juiz de direito. O jurado não conhece a legislação. Ele conhece a vida, ele conhece as pessoas, ele conhece aquilo que a sociedade deseja como correto. Então, eles são juízes do fato. Pessoal, não adianta em tribunal do júri, promotor, advogado, ficar lendo jurisprudência, ficar lendo doutrina. Não é para isso que está ali. Não é para ensinar o direito aos jurados. É para demonstrar os fatos, como os fatos aconteceram. Então, essa é uma questão importante. O jurado, ele é o juiz do fato. O juiz de direito, o juiz togado, ele é o juiz de direito. Ele conhece o direito. O jurado não conhece o direito. Não se exige dele o conhecimento jurídico para ele estar ali. Tanto é que, conforme eu respondi para o Dr. Matheus, às vezes surgem dúvidas, sim. E aí alguém precisa explicar para eles o que é que está acontecendo sobre o aspecto jurídico. E isso é importante dizer. Então, essa soberania dos veredictos, ela gera uma segurança jurídica, que é a demonstração da vontade da sociedade sobre aquele fato. Então, sentenças condenatórias ou absolutórias, né, calcadas ali na vontade popular, precisam ser fielmente respeitadas. Em casos teratológicos, vale-se a parte que se julgar prejudicada da apelação, o tribunal para o qual foi remetido o recurso deve analisar se, na realidade, o veredicto foi totalmente desassociado da prova constante dos autos. Se isso acontecer, acontece o que eu disse para vocês, ou seja, nós teremos a anulação daquele julgamento, e aí existirá um novo julgamento perante um novo conselho de sentença, pessoal. Dúvidas? Perguntas? Professor, Oi? por exemplo, se o tribunal for contra esse recurso do promotor, por exemplo, Sim. Ele pode negar e não ter outro julgamento? Pode, ele pode reconhecer que aquela decisão do tribunal do júri foi justa e foi de acordo com as provas dos autos. Não tem problema nenhum com relação a isso também. Sim, obrigada. E aí, doutora Júlia, só em casos excepcionais é que, de fato, se anula o júri. Por exemplo, eu estou com um caso em Minas Gerais, olha só a situação. Meu cliente, ele está sendo acusado como ser matador de aluguel, como sendo matador de aluguel, meu cliente. Meu cliente, na data do julgamento, ele estava a mais de 1.000 quilômetros de distância do local do crime. Tem pessoas que são testemunhas e foram lá no dia do julgamento dizer que estavam com ele naquele dia. E o pior, no processo tem uma perícia que diz que tem poças de sangue num determinado local lá do fato que não são da vítima. Então, ou seja, aquela pessoa que cometeu o crime também foi ferida. E não se fez nenhum exame de DNA, por exemplo, entre esse sangue e o sangue dos acusados. Então, perceba que numa situação como essa,
É possível, eu entendo que é possível, nós estamos trabalhando lá no tribunal em Belo Horizonte para anular esse júri. Por quê? Porque, de fato, existe uma dúvida muito grande quanto à participação de pessoas na prática desse crime. Ou seja, alguém foi ferido e aquele sangue não era o sangue da vítima. O meu cliente não tem nenhum ferimento, não demonstrou nenhum ferimento de qualquer espécie. E isso, então, determina que talvez o verdadeiro autor do crime até hoje não tenha sido identificado. Pode ser que o tribunal anule esse júri, porque existem fortes provas de que o meu cliente não é o autor desse fato. Então, Sim, é possível acontecer isso, entendeu? entendi. Então, beleza, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Ô, professor, Oi, quando Liz. anula, o tribunal novo é no mesmo tribunal ou tem que ser em outro local? Eu só me perdi nessa parte. Aí é um detalhe. Não há, assim, o que vai acontecer? Aí são duas situações. Primeiro, são outros jurados. Segundo, que é o que você está me perguntando. Isso se chama desaforamento. Né? O que é desaforamento? É que seja feito num outro fórum, uma outra comarca. O desaforamento só vai acontecer se ficar provado também que ali naquela cidade todos já estão influenciados, entendeu? Uhum. De que ninguém ali tem capacidade de julgar aquele caso de forma imparcial. Aí pode ser feito numa outra comarca, num outro lugar. Uhum. Mas aí o tribunal vai ter que decidir isso também. Tá. Tá bom? Professor, Oi? Wesley aqui. Diga, ué. Para ser jurado, não pode ter nenhuma relação jurídica, como posso falar, ser estudante de direito, por exemplo, ter algum conhecimento, por exemplo. Doutor, o que diz é o seguinte, a pessoa tem que ser uma pessoa da sociedade, né? Ou seja, uma pessoa que compõe o núcleo social de onde ela vive e de boa reputação, né? De boa índole social. Não se exige conhecimento jurídico. Pode ser um estudante de direito? Pode. Agora, você nunca vai ver como jurado um advogado, por exemplo, né? Não é a pessoa que tem que estar ali não deve ter conhecimento jurídico, entendeu? Então, assim, o correto é que não tenha conhecimento jurídico, porque ela está ali para julgar o fato e não o direito. Para julgar o direito já teria o juiz se fosse essa necessidade, entendeu, doutor? Então, assim, não se exige conhecimento jurídico para ser jurado. Essa aí seria a síntese da pergunta do doutor. Sim. Não ter conhecimento jurídico, é isso que eu queria saber, porque eu escutei sobre isso, eu falei, peraí, então eu não posso ser jurado. Tipo, eu perguntei para a pessoa. Quanto o senhor é acadêmico de direito, até pode. Até pode. Não tem nenhum impedimento, mas como advogado, não. Bacharel também, mesma coisa. Bacharel é alguém que já concluiu os estudos. Eu entendo que também não poderia. Ah, entendi. Não, Mas se o doutor pesquisar isso na doutrina, não tem nada específico. A lei não fala nada sobre isso, entendeu? Fala que não exige conhecimento jurídico. Pessoal, vamos lá então. Eu disse para vocês que o Tribunal do Júri, então, julga crimes dolosos contra a vida. E aí eu vou dizer para vocês, então, quais são os crimes dolosos contra a vida, né? André, onde é que isso está escrito? No artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 38, letra D de dado da Constituição Federal. E lá está escrito o seguinte: incluem-se na competência do Tribunal Popular, originalmente, os delitos que são homicídio simples, privilegiado e qualificado. Né? Homicídio, logicamente, que é homicídio doloso, pessoal. Então, homicídio simples, privilegiado e qualificado. Tá? André, esse homicídio precisa ser consumado? Não. Tanto o crime tentado quanto o consumado, desde que seja doloso contra a vida, já estaria aqui absorvido pela capacidade e competência do Tribunal do Júri. Segundo crime, artigo 122 do Código Penal. Pessoal, não me recordo se quando eu ensinei isso para vocês, mas, salvo engano, não tinha mudado ainda, o artigo 122 mudou, né?
quando eu ensinei para vocês, ele era induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Ele teve um acréscimo na sua redação e hoje ele é induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e a prática de automutilação. Então teve aí uma alteração da redação do caput do artigo 122. Por quê? E dos parágrafos também. Por quê? Porque tanto o suicídio quanto a automutilação têm o mesmo fim, e o fim é a morte. Né? Essa automutilação foi inserida no artigo 122 em razão, né, daquele episódio mundial da baleia azul, onde pessoas iam passando de fases, pessoas iam sendo induzidas, pessoas iam sendo instigadas a se automutilar, até que lá na 50ª etapa o cara tinha que se matar. Então, foi incluído esse aspecto aí penal também. Um outro crime de competência do Tribunal do Júri é o infanticídio, ou seja, a mulher que durante ou logo após o parto mata o próprio filho sob a influência do estado puerperal, que nós já estudamos também. E, por fim, o último tipo penal que está aqui também absorvido pelos crimes dolosos contra a vida é o aborto, né, contido ali no artigo 124, 125, 126 e 127. Então, em todas as espécies de aborto, salvo, logicamente, aquelas hipóteses legais de aborto, é que nós estaríamos aí diante do crime, crimes abordados pelo Tribunal do Júri. Então, homicídio, né, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e a prática da automutilação, infanticídio e todas as hipóteses de aborto ilegal, né? Só para frisar aí, para não haver dúvida, já que nós temos duas hipóteses legais de aborto e nós temos uma hipótese de construção jurisprudencial de aborto. Hipótese legal de aborto são aborto em razão de estupro e aborto para salvar ou que a mãe corra ali risco de vida. E a hipótese jurisprudencial de autorização do aborto é no caso do feto anencéfalo. Aí, então, também se autoriza a prática do aborto. Fora essas hipóteses permissivas, tanto o aborto, o infanticídio, o induzimento e o homicídio são considerados como crimes dolosos contra a vida, pessoal. Bom, uma outra questão aqui que nós temos que debater é o fato bastante importante e gera muita discussão. Eu já orientei muitos alunos em artigos científicos, em TCC, sobre esse tema, que é o Tribunal do Júri e a liberdade de imprensa. E aí eu pergunto para vocês, a imprensa, a mídia, influencia os jurados no julgamento? Muito. É isso aí. Né? Na verdade, a mídia tem um poder influenciador dos julgamentos. E ela tem um poder muito mais voltado, eu digo que o poder da mídia ele é muito mais forte para o mal do que para o bem. Por que eu digo isso? Porque quando você tem, por exemplo, uma acusação, um homicídio. Fulano foi acusado de um homicídio. Sai 3 páginas do jornal. Depois do julgamento que ele é absolvido, quando sai alguma coisa, sai uma notinha pequenininha lá no canto escondido. Então, a notícia ruim, ela vem demais. Isso é fato. Né? Isso sempre foi. Uma outra questão da mídia também, eu cito uma questão que é muito debatida, mas é muito didática. Por exemplo, vocês lembram no caso dos Nardoni, né? Onde o advogado foi agredido na porta do fórum, chutaram a bunda do advogado lá, porque ele estava defendendo aquelas pessoas. Tem um outro fato também, daquele caso, acho que da menina ali de Guapiaçu, que no aplicativo de carona foi sequestrada, estuprada, morta. E aí criticaram muito uma ONG de direitos humanos que mandou advogado para defender os criminosos. Pessoal, uma coisa é o senso comum, outra coisa é o senso jurídico. Eu vou explicar os dois casos para vocês compreenderem qual é o poder da mídia. Tá bom. Os dois crimes são crimes hediondos, são crimes socialmente repugnantes. Tudo bem. Agora, o senso comum, quando ele ouve dizer que um pai joga uma filha pela janela, o senso comum não quer saber e para ele não importa se essa criança já estava morta
ou ainda estava viva. Mas para o juiz isso muda. Porque, lógico, se ele joga uma criança ainda viva pela janela, é um crime. E é um crime muito grave. Se ele joga um corpo já sem vida pela janela, é um outro crime. É o vilipêndio. Muito menos grave. Então, ou seja, para o senso comum, não importa se essa criança está viva ou morta. Ele vai compreender e interpretar da mesma forma. Então, essa é uma questão bastante interessante. Um outro fato que eu coloco aqui é o caso da moça que foi sequestrada, estuprada, morta. E a Organização de Direitos Humanos mandou os advogados lá para defenderem aqueles réus. Tá. Mas onde é que está o princípio da presunção de inocência? Por mais que seja um princípio já relativizado, eu pergunto, alguém pode ser condenado sem a presença, sem o acompanhamento, sem a defesa de um advogado? É lógico que não. Então, para que a justiça seja feita, o advogado ele é imprescindível. Pessoal, advogado não existe, eu já cansei de falar isso para vocês, advogado não existe só para absolver réu. Advogado existe também em situações que não cabe absolvição, para que a pena seja aplicada no limite, na medida certa, de acordo com aquilo que nós estudamos do sistema trifásico da dosimetria da pena. Sem advogado não se faz justiça, seja para condenar ou seja para absolver. O advogado não defende o fato ilícito. O advogado defende a conduta do indivíduo e tenta demonstrar as razões por que aquela conduta foi praticada. E se não tiver razão, vai ser condenado. Mas então que se aplique a pena justa e correta, né? Por isso, então, que nós temos que compreender também que a mídia ela é muito mais capaz, ela é muito mais poderosa em influenciar os jurados no momento do julgamento do que influenciar um juiz de direito, que tem nele já a concepção da compreensão jurídica, do senso jurídico, que é o que eu disse para vocês no primeiro dia de aula. Olha, pessoal, a partir de agora vocês estão adquirindo o senso jurídico. Vocês vão cada vez mais abandonar o senso comum. Essa é a questão. Por isso, Dr. Wesley, é que não se recomenda que a pessoa tenha conhecimento jurídico para ser jurado. Porque ela não está ali para ter o conhecimento jurídico, ela está ali para ter o senso comum. O que é que a sociedade acha justo numa conduta daquela? Né? Logicamente que ele não vai poder julgar contra as provas dos autos, mas é de fundamental importância essa situação. Tá? Então, de fato, existe aí uma tarefa importante entre harmonizar os dois aspectos. A mídia é importante, a mídia é fundamental. Né? A mídia ela é fundamental para a construção do Estado democrático de direito. Porém, os réus têm direito também a terem a sua preservação de imagem, de intimidade, bem como assegurado um julgamento justo, realizado por juízes, e por um juízo, no caso, né, juízes do fato, imparcial. E por isso que a mídia não pode agir como forma influenciadora do julgamento no tribunal do júri. Uma outra situação que nós temos aí a respeito desse fato é a questão de que tribunal do júri como um direito e garantia individual. O indivíduo que comete um crime doloso contra a vida ou que é acusado de ter cometido um crime doloso contra a vida, ele tem o direito de ser julgado pelo tribunal do júri. Pessoal, isso não é ruim. Na verdade, isso é excelente ser julgado pelo tribunal do júri. Porque, percebam, ele tem todo o processo, toda a instrução processual que vocês já estudaram para produzir provas, para tentar provar a sua inocência. No final desse processo vai ter uma decisão, e podem ser 4 decisões diferentes. Seja uma decisão de mérito, seja uma decisão interlocutória. Ou seja, nós temos a sentença de pronúncia, que é uma decisão interlocutória, nós temos a absolvição sumária, que é uma sentença de mérito, nós temos a impronúncia, que também é uma decisão interlocutória, e nós temos a desclassificação, que também é uma decisão interlocutória, porque devolve para o juiz singular o julgamento daquele caso. Né? Nós vamos explicar isso melhor nas próximas aulas, né? O que são, de fato, essas sentenças, o que é que elas significam. Mas o que eu quero dizer
Então, a pessoa teve a instrução processual inteira para provar sua inocência, para produzir provas. Depois, ele tem direito a recurso, caso ele seja pronunciado e vá ser julgado pelo tribunal do júri. E aí, no tribunal do júri, ele tem direito a produzir provas novamente. E tem ali a defesa pessoal, que é o seu interrogatório, ele tem ali a defesa técnica do seu advogado. Então, seja, olha como isso de fato é uma garantia do indivíduo ser julgado pelo tribunal do júri. É uma garantia que ele tem como forma de demonstrar que ele, na verdade, terá um julgamento justo e imparcial. Né? E aí, pessoal, com relação ao nosso último tópico de hoje, para nós continuarmos depois na sexta-feira, a partir do artigo 394, né, nós temos que compreender, então, perdão, que o tribunal do júri, ele pertence, nos termos do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, como um órgão do judiciário, embora ele seja reconhecida a especialidade. Então, seja, embora ele esteja previsto como garantia fundamental ao indivíduo, ele nada mais é do que um órgão do Poder Judiciário com capacidade especial de julgamento de crimes dolosos contra a vida, pessoal. E aí, então, eu me coloco agora à disposição de vocês, né? Aí nos próximos 16 minutos que nós temos antes do término da aula, para tirar todas as dúvidas, para ter se algum esclarecimento de algum aluno que talvez tenha entrado depois do início da aula, tá bom? Para os alunos que entraram depois do início da aula, a aula já estava em andamento, né? A nossa chamada ela é feita pela extração de uma planilha do próprio sistema, que consta aí o nome do aluno, o horário que ele entrou e o horário que ele saiu da nossa aula, pessoal. Professor, então, se tiverem alguma... Oi? Eu tenho uma pergunta, mas pode concluir o que o senhor estava falando? Que não, doutor, agora eu já estou à disposição para responder as perguntas. Ok, eu não sei se é uma pergunta besta, né, mas... Doutor, não existe pergunta besta. Eu estava vendo aqui o artigo 436, no parágrafo 1º, ele fala que nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Isso. Eu estava vendo, eu não cheguei a ver aqui certinho se prostituição é uma profissão. E eu gostaria de saber se uma prostituta pode ser um jurado no júri. Doutor, a prostituta ela é uma cidadã como qualquer outra pessoa. Aí o que está ali em risco, ou o que pode tirar dela a condição de ser jurado ou não, né, é a questão que, aqui vai dizer o seguinte, olha só, notória idoneidade. Ela é uma pessoa idônea? Qual é o conceito de idoneidade? Aí, se isso for questionado, o juiz vai dizer se ela, por se prostituir, é uma pessoa idônea ou não. Então, vai depender aí, se isso for questionado, o juiz é que vai decidir se ela pode ou não. Mas talvez, doutor, aproveitando aqui o gancho, talvez o que me chama mais atenção nessa situação é que qualquer pessoa pode ser jurado maior de 18 anos, desde que tenha capacidade mental, né, seja capaz. E um detalhe importante aqui não há necessidade de instrução. Olha só, origem ou grau de instrução. Olha, pode ser uma pessoa analfabeta? Pode, desde que ele seja capaz, que ele tenha discernimento, vive em sociedade. Então pode ser uma pessoa analfabeta, porque ele convive em sociedade. Ele pode não saber ler e escrever, mas ele sabe o que é certo e errado. Então esse é um outro critério bastante importante também aqui. Talvez o que me chama a atenção nesse artigo 436 seria isso, né? Ou seja, não há nenhuma distinção, não há nenhuma forma, nenhum critério de discriminação para a pessoa ser jurado, desde que seja maior de 18 anos, capaz, e aí vem, olha só, de notória idoneidade. Então, esse é um critério para mim muito subjetivo, o que é idôneo e o que é inidôneo, né? Então, é o juiz que vai ter que decidir se o fato de... Aí, doutor, é muito complicado, olha só, o senhor me coloca a questão da prostituta. Primeiro, independente se é uma profissão ou não, tá? Mas vamos supor que aquela pessoa que se prostitui, mas que ela é cumpridora de todas as suas obrigações civis, por exemplo. A prostituta, ela é menos idônea do que aquela pessoa que deve para todo mundo, fica aplicando golpe e não paga ninguém?
Num contexto social, quem é pior para a sociedade? Não sei, você entendeu? Eu não estou aqui para criticar ninguém, mas quanto ao critério de idoneidade, imagina aquela pessoa que vive à toa, que vive nos botecos, que só faz coisa errada, que vive mentindo para todo mundo, enganando todo mundo, né? Então, o critério de idoneidade é o que eu digo, né? Eu, particularmente, não vejo nenhum impedimento da pessoa ser prostituta, porque não é crime. Ah, é imoral. É imoral com relação a qual conceito? Conceito de quem? Então, ou seja, são várias situações que têm que ser analisadas. E se isso for colocado em questionamento, o juiz vai decidir isso depois. Professor, só para concluir aqui outra pergunta minha, em relação assim para a pessoa que está sendo investigada, tanto no processo civil, tanto no processo criminal, também não pode ser júri, né? Está no jurado, perdão, falei errado. Então, aí esse é um outro critério, doutor. Quem está sendo investigado, se não for pelo mesmo fato ou fato semelhante, no processo civil não tem nada a ver, né? Se for no processo penal, é questionável. É questionável. Mas eu ainda sou um defensor do princípio da presunção de inocência. Ele está sendo investigado, ele não foi condenado. Não é crime. Okay. Eu defenderia a possibilidade dessa pessoa ser jurado, sim. Ele só não pode ser investigado pelo mesmo crime, né? Aí não dá, aí não tem jeito. Okay. Obrigado, professor. Por nada. Dr. Patrick se diverte. Imagina o comparsa dele lá no júri. Né? Aí não tem jeito. Aí não dá. Mas se ninguém sabe que é comparsa, como é que vai impedir, né? Esse é o detalhe. Ainda bem que alguns réus primários são recuperados, né, Brasil? Mas são. E cada vez mais. Diga, doutor João Batista. Meu querido professor, amigo do SAMU. Todos nós, mais um dia junto aí. Isso aí, ó. Graças nós a estamos Deus. combinando tanto que nós estamos até de azul, João. É verdade. Professor, diga aí. Eu vejo um esculachamento, muitas vezes, do réu menos abastado de dinheiro, principalmente, e aí eu estou falando principalmente, não que não aconteça isso aqui no Sul e Sudeste, mas principalmente no Nordeste a gente percebe aquelas TVs indo nas delegacias e os policiais, os delegados autorizando as entrevistas e toda essa situação expondo o réu, né, ou o suposto criminoso. É uma pergunta que eu faço, se por esse motivo já dá para dar uma ajudada num júri. E uma segunda questão, já para não ficar interrompendo, seria sobre o que alguns júris que eu assisti via internet, eu percebo que há muito, vamos dizer assim, também um esculachamento e às vezes até um massacre por parte do promotor e às vezes até do próprio juiz em cima do réu. Não dá a entender para o jurado que já houve uma decisão? Essas são as minhas perguntas. Obrigado. Certo, doutor. Olha, a primeira pergunta, na verdade, ela fere, né, visceralmente ali a própria Constituição Federal, que garante a preservação da identidade, da imagem da pessoa, enquanto ela não foi condenada. E mesmo o condenado não pode ser ridicularizado, né? Mesmo aquele que já foi condenado não pode ser submetido a uma situação dessa, porque ele perde o direito à liberdade, ele não perde o direito à dignidade. Então, essa é uma situação. A segunda situação que o doutor coloca, na verdade, ela está sendo combatida de uma forma muito mais intensa pela própria defesa, muitas vezes, né? Muitas vezes, tudo está contra o acusado. Muitas vezes, de fato, o promotor ele ultrapassa o limite do que é justo e da acusação para uma condição de agressão pessoal, de agressão verbal. Então, isso tem que ser, logicamente, combatido pelo advogado, no momento ali do júri, né? E um outro aspecto se isso partir do juiz, da mesma forma. É onde, por exemplo, eu já vi advogados se levantarem, saírem e ir embora, abandonar o tribunal do júri, porque aquilo virou uma palhaçada.
Hoje, o tribunal do júri não é mais um picadeiro. Hoje, você não ganha, você não defende ninguém no grito. Hoje, o jurado não está ali para ser enganado, para ser convencido, para ser amedrontado por quem quer que seja, pela defesa ou pela acusação. Na verdade, o que se debate no tribunal do júri são fatos, são ideias, são teses, né, quanto aos princípios da urbanidade, do respeito, da ética profissional. Então, é isso que nós temos que combater cada vez mais. O tribunal do júri no passado já foi um grande circo, onde as pessoas deitavam no chão, rolavam, choravam, e isso não é defesa, isso é espetáculo. E o tribunal do júri não é um espetáculo. É algo que lida com o direito da mais alta importância, porque a liberdade é a vida de alguém que às vezes se perdeu. Eu, nos tribunais do júri que eu faço, por mais que eu tenha que apontar, às vezes, alguma qualidade negativa da vítima para poder defender o meu cliente, a dor da família da vítima é indiscutível. Atrás de cada vítima tem uma mãe, tem um filho, tem uma esposa, que não tem nada a ver com a história. Então, essa é uma condição muito importante que o tribunal do júri tem que começar a existir. E isso vai começar a existir pelos advogados, por vocês que são os advogados do futuro. E tem que agir dessa forma, entendeu? Com essa concepção. Vocês que serão os promotores do futuro. Vocês que serão os juízes do futuro. Então, é essa concepção que eu tento pregar, que eu tento aí incutir. E eu trabalho dessa forma também. Tem gente que não gosta do meu trabalho porque eu não rolo no chão, eu não choro, eu não fico fazendo espetáculo, entendeu? Mas eu tenho bons resultados. Então, eu acho que nós temos que mudar um pouquinho do conceito do que é a defesa ou do que é a acusação. É o que eu penso sobre isso, doutor. Pessoal, mais alguma dúvida? Não. Pessoal, então foi um prazer, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrem-se novamente, olha só, sexta-feira, o link é o link de sexta-feira, tá bom? Tá escrito lá, sexto B, sexta-feira, clica naquele link lá, tá bom? Espero vocês, um forte abraço, saúde e paz, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Até sexta, André. Tchau, tchau. Até sexta, professor. Tchau. Até.